Você é gestor ou gestora, tem mais de 45 anos, foi demitido, demitida ou sente que pode ser a qualquer momento? Eu quero te dizer que o maior erro da sua carreira pode estar começando agora. E não é a demissão. O maior erro pode ser o que você decide fazer depois da demissão. Então, se isso te incomodou, ótimo, porque esse vídeo não é para te confortar, é para te despertar. Eu sou Rosi Rogério, eu fui gestora executiva por mais de 16 anos de uma grande empresa, liderei equipes, projetos estratégicos, entreguei resultados. Eu vivi a pressão real do mundo corporativo por dentro. Aquela pressão que não aparece no organograma, mas que você sente todos os dias. E aos 44 anos, no auge da minha carreira, eu fui demitida. Eu tive que entregar o meu crachá. Eu sei exatamente como é sair de uma sala de desligamento tentando manter ali a postura, sorrindo para os colegas no corredor, dizendo que está tudo bem e chegar no carro sentindo que o chão desapareceu. Eu conheço esse silêncio, eu conheço a confusão daquele dia e eu conheço o que vem depois, quando a adrenalina da notícia ela passa e a realidade começa a bater. Depois da demissão, eu tentei voltar para o mercado como a maioria faz. Eu atualizei currículo, ativei contatos, fiz entrevistas, eu ouvi uma vez atrás da outra assim, você é experiente demais, seu perfil é sênior demais, talvez você esteja acima da vaga, até que eu parei e me fiz uma pergunta diferente. E se o problema não fosse eu? E se o problema fosse o modelo? E foi aí que começou a minha transição para a consultoria empresarial. E hoje, depois de mais de 13 anos atuando como consultora, atendendo mais de 200 empresas e ajudando gestores a fazerem essa mesma transição, eu posso dizer com clareza que a demissão não é o maior erro. O maior erro é insistir no mesmo caminho que já não funciona mais. E é exatamente por isso que eu estou lançando aqui essa série, de gestora a consultor, que é uma sequência de vídeos, de episódios, onde eu vou falar de forma direta e estratégica sobre como transformar essa fase de incerteza em um novo posicionamento profissional, com maturidade, com método e com direção. Esse é o primeiro episódio da série e hoje eu vou te mostrar 3 coisas importantíssimas. A primeira delas é qual é o erro invisível que trava gestores experientes por anos, às vezes até por décadas. A segunda é o custo silencioso de continuar insistindo no modelo antigo. E a terceira é qual é a mudança de mentalidade que pode redefinir completamente o seu próximo ciclo profissional. Então fica aqui comigo até o final, aproveita e se inscreve aqui no canal, porque se você está nesse momento de transição, essa conversa ela pode mudar a forma como você enxerga o seu futuro. Vamos falar da verdade nua e crua? A demissão depois dos 45 não é só financeira, ela é existencial. Você passa 20, 25 anos construindo carreira. Você aprende a liderar, aprende a decidir sob pressão, aprende a resolver crises que ninguém mais quer tocar. Aprende a sustentar o peso de um time inteiro nas costas. Você vira referência. Você vira aquela pessoa que resolve, aquela que as pessoas buscam quando ninguém sabe o que fazer. E de repente, um dia, do nada, você é chamado naquela salinha. Em poucos minutos, tudo muda. Você entrega o seu crachá. Mas o que dói mesmo não é entregar o crachá, é sair com aquela sensação de que talvez o seu valor tenha ficado lá dentro daquela sala. Você já sentiu isso? Aquela mistura estranha de insegurança e orgulho ferido, tudo ao mesmo tempo, aquele medo que você não consegue nem nomear direito? E uma pergunta que fica ecoando em silêncio, será que ainda dá tempo para mim? Se você já se fez essa pergunta, você não está sozinho e você também não está fraco. O que você está sendo é humano. Mas eu preciso te dizer algo bem importante. Tem uma coisa que acontece nesse período que a maioria das pessoas não percebe na hora. Ela é bem sutil, é silenciosa, mas vai corroendo por dentro. Vou te dar um exemplo para ilustrar o que eu vejo acontecer com muitos gestores. Imagina um profissional, vamos chamá-lo de Marcos, 52 anos, mais de 25 anos de carreira. Gerente sênior de operações, reconhecido dentro da empresa, respeitado pelo time. Quando ele foi demitido em uma reestruturação, ele saiu achando que voltaria para o mercado ali em 2, 3 meses, no máximo. 6 meses depois, ainda esperando o retorno de currículos. 1 ano depois, tendo que explicar para a família por que as coisas estavam demorando tanto. 2 anos depois, aceitando uma proposta muito abaixo do seu histórico porque simplesmente precisava de algo. O que aconteceu com Marcos não foi falta de competência.
foi falta de modelo. Ele continuou tentando resolver um problema novo com uma ferramenta velha. É exatamente aqui que começa o erro invisível que prende gestores experientes por anos. O erro é simples e ao mesmo tempo é brutal. A maioria dos gestores 45+, tenta resolver a demissão voltando exatamente para o mesmo modelo que acabou de descartá-los. Você atualiza currículo, você muda palavras, você ajusta o LinkedIn, você ativa contatos, você entra novamente na fila. E eu entendo, é o que faz sentido fazer, é o que você sempre fez, é o que funcionou por décadas. Mas me responde com honestidade. Se o mercado reduziu cargos seniores, se as empresas estão cada vez mais enxutas, se sua senioridade se tornou um custo alto aí para as estruturas menores, você acha mesmo que o problema é só o currículo? Ou será que existe uma mudança estrutural acontecendo que não vai se resolver ajustando o formato do Word? Pensa aqui comigo. Nos últimos anos, o mercado passou por 3 transformações que impactaram diretamente profissionais 45+. A primeira é a aceleração tecnológica. Empresas estão automatizando processos que antes precisavam de gestores de nível médio. Isso enxugou as hierarquias. A segunda é a cultura do custo. Após crises econômicas, muitas empresas aprenderam a funcionar com equipes menores. E o cargo sênior ele significa custo alto, seja em salário, seja em benefícios. E a terceira, e essa é a mais importante, é que o mercado de trabalho tradicional ele está migrando para um modelo de contratação por projeto e por resultado, não mais por cargo permanente. Ou seja, o mundo não está mais comprando o cargo, o mundo está comprando a solução. E aqui está a pergunta difícil que eu preciso te fazer agora. Você quer se manter, voltar para esse sistema que te tornou descartável? Essa é a conversa adulta que a gente precisa ter, porque maturidade profissional, ela exige maturidade estratégica. E olhar para isso com clareza não é fraqueza, mas é o primeiro passo de uma decisão inteligente que você pode tomar. Agora vamos falar do que ninguém calcula, o custo invisível de continuar insistindo no modelo errado. A maioria das pessoas ela faz aquela conta financeira. Quanto eu vou deixar de ganhar por mês? Quanto eu tenho de reserva? Até quando eu aguento? Mas tem uma outra conta que ninguém faz e que é muito mais cara. Cada mês enviando currículo sem retorno custa energia emocional, aquela que você gasta esperando, relendo o e-mail para ver se chegou alguma resposta, atualizando o LinkedIn mais uma vez. Custa autoconfiança, que vai diminuindo a cada não temos vaga no momento, ou naquele silêncio que é ainda pior do que o não. Custa clareza mental, porque quando você está em modo de sobrevivência, fica muito mais difícil pensar estrategicamente. E tempo produtivo que vai embora esperando o mercado te chamar. E quanto mais tempo passa, mais você começa a duvidar de você mesmo. Começa realmente aquela voz interna, né? Talvez eu esteja velho demais. Ou talvez o mercado realmente tenha mudado e eu não me atualizei. Ou talvez eu precise aceitar qualquer coisa só para voltar a trabalhar. E aí é que vem o perigo real. Você começa a reduzir o seu próprio padrão, você começa a aceitar cargos muito abaixo da sua capacidade só para estar dentro. Você começa a negociar o seu próprio valor para baixo. E tudo isso vai minando algo muito mais importante do que salário, a sua identidade profissional. Deixa eu ser muito clara aqui. A pior coisa que pode acontecer depois dos 45 não é a demissão. É você começar a acreditar que perdeu o valor. Porque quando isso acontece, você não está só perdendo uma oportunidade, você está perdendo a própria bússola, ou seja, sem bússola, qualquer decisão que você tomar vai estar comprometida. Isso não é fraqueza de caráter, é o resultado natural de um sistema que não foi pensado para profissionais experientes. E é exatamente por isso que mudar o modelo não é uma opção, é uma urgência. Que existe uma diferença gigantesca entre duas palavras que parecem iguais: recolocação e reposicionamento. Parece só uma troca aí de prefixo, mas são mundos completamente diferentes. Recolocação é disputar vaga, reposicionamento é criar demanda. Recolocação ela depende de alguém te escolher, já o reposicionamento não, faz você ser procurado. A recolocação te coloca novamente como candidato, já o reposicionamento te coloca como uma solução. Percebe a diferença? Você passou anos sendo decisor, aquele que escolhia, que contratava, que definia,
e simplesmente, de repente, você virou o selecionado, o candidato, aquele que aguarda retorno. Isso, claro que mexe com o ego. E tudo bem, mexer com o ego dói, mas ficar nessa posição de candidato para sempre é uma escolha, não uma obrigação. Porque existe uma outra forma, e ela começa quando você para de perguntar quem pode me contratar e começa a perguntar quem tem um problema que eu sei resolver. Essa pergunta ela parece simples, mas ela muda tudo. Porque quando você pergunta quem pode me contratar, você está pedindo permissão. Quando você pergunta quem tem um problema que eu sei resolver, você está se posicionando como especialista. E especialista não manda currículo, especialista apresenta diagnóstico. Especialista propõe solução, especialista negocia entrega, não negocia cargo. Essa é a diferença entre recolocação e reposicionamento. E ela começa dentro da sua cabeça, muito antes de chegar ao mercado. Agora presta atenção nisso. O mercado mudou e vai continuar mudando. As empresas não querem necessariamente mais cargos fixos com salário fixo e custo fixo. Elas querem soluções específicas para problemas específicos. Elas querem alguém que entre, entenda o problema, resolva e entregue o resultado. E você? Passou anos, passou décadas fazendo exatamente isso. Só que dentro de uma estrutura, com um contrato fixo, com um cargo definido. O erro não é não ter capacidade. O erro é nunca ter aprendido a transformar essa capacidade em um modelo independente. E isso, claro que não é culpa sua. Ninguém ensina gestor a virar consultor. Ninguém ensina gestor a monetizar experiência fora de uma estrutura corporativa. Ninguém te ensina como precificar o seu conhecimento, como montar uma proposta, como chegar no cliente certo. Mas isso não significa que não seja possível. Significa apenas que exige uma mudança de modelo mental e um método, é claro. E talvez esse vídeo seja o primeiro momento em que você está olhando para essa possibilidade de uma forma séria. Se for, eu fico super feliz, porque é com seriedade que esse movimento começa. Então, vamos agora organizar o que você precisa levar dessa nossa conversa. Primeiro, a demissão depois dos 45 não é o maior problema. O maior problema é a decisão automática de tentar voltar para o mesmo modelo que acabou de te descartar. O segundo ponto é que o que está em jogo não é só renda, é identidade, é percepção de valor, é a forma como você enxerga a sua própria trajetória. E quando você começa a negociar a sua identidade para baixo, o custo é muito maior do que o financeiro. O terceiro ponto que a gente falou é repetir o mesmo caminho esperando um resultado diferente não é estratégia, é apego. E talvez essa seja a conversa mais madura que você poderia ter nesse momento da sua vida profissional. Você não perdeu valor, mas talvez precise mudar o formato de entrega desse valor. E agora eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Você está tentando voltar ou você está disposto a se reposicionar? Escreve aqui nos comentários. Eu preciso mudar o modelo. Não escreve só por escrever. Escreve se essa conversa realmente mexeu com você. Porque quando você verbaliza uma decisão, você começa a assumir a responsabilidade sobre ela. E isso muda comportamento. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva aqui no canal. Aqui eu vou falar de transição de carreira com maturidade, com estratégia, com direção. E não com fórmula mágica. E no próximo episódio da série de Gestora Consultora, eu vou falar sobre algo que talvez esteja te travando agora. Por que o meu currículo parou de funcionar? E aí? Se você já enviou dezenas de currículos sem entender o que está acontecendo, esse próximo vídeo ele é essencial para você. Então, ativa o sininho, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!